Bom, hoje é uma sessão importante de derrubada de vetos do Congresso Nacional e o mais importante dele, sem dúvida, que chama atenção no Brasil e em todo o mundo é o tema do marco temporal. Eu quero cumprimentar a nossa ministra Sônia Guajajara, que esteve aqui conosco, também Célia Chacriabá, nossa companheira de bancada, uma liderança fundamental dos povos indígenas do nosso país, e que são um marco importante, né, de uma resposta que o Brasil deu para o mundo de que é uma política de Estado que precisa ser preservada e precisa ser estimulada. Só que a votação que fez o Congresso Nacional envergonha o Brasil perante o mundo. Aliás, nós acabamos de sair de um evento fundamental para o tema do clima mundial, que foi a COP, em que o Brasil se mostrou como uma liderança importante no ponto de vista dos acordos climáticos e dos compromissos com uma nova lógica de relações de desenvolvimento com o meio ambiente, porque se a gente seguir nessa mesma tônica dos combustíveis fósseis, do excesso de emissão de carbonos, não vai ter possibilidade de vida humana nas próximas décadas no mundo. E, sem dúvida, são os povos indígenas os principais responsáveis pela preservação ambiental, pela possibilidade de preservação dos nossos biomas. E instituir a tese do marco temporal está na contramão disso. Ou seja, uma semana depois de se criar uma grande expectativa sobre a figura do Brasil perante o mundo, o Congresso Nacional deve dar uma resposta gravíssima, que é a de derrubada desses vetos tão importantes que foram feitos pelo governo Lula. Nós sabemos, o acordo foi possível, ao menos, poupar os indígenas em terras isoladas, a possibilidade de investimento em transgênicos em terras indígenas e também esse absurdo que seria uma distorção cultural em tese, que é algo absolutamente absurdo com relação aos povos indígenas, mas aquilo que é mais sensível e importante, que é o direito de manutenção das terras daqueles que chegaram aqui, que estão aqui muito antes de nós e que têm um papel de preservação, acima de tudo, da vida humana. É muito grave que a gente dê essa resposta no dia de hoje, mas não sem uma continuidade de lutas, de mobilização e de resistência, porque essa é a grande lição que nós temos já há muito tempo. O Supremo Tribunal Federal teve uma compreensão diferente. Eu não tenho dúvida, Celinha, de que a luta pela reparação das injustiças que vai fazer o Congresso Nacional vai seguir também nessa esfera judicial. Vai ter muita luta pela frente de interpretação jurídica e nós vamos até o fim para garantir que não haja esse ataque, na prática, esse assassinado, esse genocídio legislado, como bem diz a Célia Chacriabá. Aliás, no dia de ontem eu tive o meu processo no Conselho de Ética junto a Célia, a Fernanda, a Érica Cucaia, a Juliana Talira, que no dia da votação do marco temporal chamamos aqueles que defendiam o marco temporal de estarem coadunando com uma lógica de genocídio e nós, infelizmente, não podemos mudar de posição com relação ao que nós vemos acontecendo hoje no Congresso Nacional. Colocar em risco a vida dessa população é também colocar em risco a nossa própria vida. É importante que isso seja dito. A gente sabe que o nível de chantagem e de pressão da agenda do mercado da extrema-direita segue viva e segue forte. E é por isso que o governo, junto com a base, mas, sobretudo, junto com a mobilização popular, precisa garantir a manutenção de conquistas que são fundamentais para o povo e não entregar em nenhuma lógica de negociação aquilo que é fundamental para a preservação e o avanço de direitos pós-era bolsonarista. Obrigada.